Olá, meu nome é Bruno. Esse é o projeto entre o Aie e o Orun aqui no YouTube. E no vídeo de hoje eu quero falar sobre as relações entre a Cabala e o Tarô. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, eu já peço que você deixe o seu like, se inscreva no canal caso ainda não seja inscrito e compartilhe esse conteúdo com as pessoas que você sabe que gostam de assuntos relacionados ao tarô, a cabala, magia, esoterismo e espiritualidade, ok? Ou então, quem acompanha o meu canal há um tempo sabe que eu já falei aqui sobre a cabala especificamente, já falei sobre o tarô em alguns vídeos e em alguns vídeos eu já falei sobre essa relação que existe entre a cabala e o tarô, mas nunca trouxe um vídeo específico sobre isso, falando de maneira mais direta sobre esse estudo comparado ou sobre esse estudo conjunto, tá? Da cabala, mais especificamente da árvore da vida e o tarô, tá? Então nesse vídeo eu vou falar sobre isso. Então primeiramente eu quero trazer para vocês essas duas estruturas e para a gente poder posteriormente falar de como é que elas vão se ligar, elas vão se juntar, como é que vai ser feito esse amálgama, né? Essa conjunção. Então nós temos a árvore da vida da Cabala, que eu já disse aqui em outro vídeo, esse diagrama, essa estrutura como nós conhecemos comumente, é algo que vem de estudiosos da Idade Média, alquimistas, ocultistas da Idade Média, não é um diagrama ligado especificamente à cabala judaica ortodoxa, tá? Então esse diagrama que nós conhecemos vem dessa fonte, tá? E como é que é essa estrutura? Nós temos as 10 esferas, tá? As 10 sefiró, que são as emanações divinas, as emanações de Deus, os 10 princípios da criação, que vão estar relacionados ao micro e macro prosopos, ou micro e macrocosmos, tá? Como a gente vê no Zohar. E a gente vai ter os 22 caminhos que vão ligar essas 10 sefiró, tá? Então a gente tem desde Malkut, a primeira sefiró de cima para baixo, né? A gente tem desde Keter, a primeira sefiró de cima para baixo, desde Keter até Malkut, que é a 10ª sefiró, caminhos ou linhas, né, que ligam uma à outra. Lembrando que as sefiró, elas são, cada uma delas, uma consequência umas das outras. Uma é consequência da outra, né? Da sua sefiró anterior, influenciando na sua sefiró posterior, tá? E esses 22 caminhos vão estar ligando essas sefiró. Cada um desses 22 caminhos, ele vai ser representado, ele vai estar ligado a uma das 22 letras do alfabeto hebraico, né? O alfabeto hebraico, então, ele está diretamente ligado a esse estudo místico, a esse estudo magístico e energético da árvore da vida e da cabala, tá bom? E a estrutura do tarô, ela vai estar baseada em 72 arcanos, tá? 22 arcanos maiores, 56 arcanos menores, e dentro desses 56 menores a gente tem 40 naipes numerados e 16 cartas da corte, tá? E como é que se faz a ligação entre essas estruturas? Primeiramente, as 10 sefiró. As 10 sefiró, elas vão estar ligadas, né, essas 10 emanações divinas, esses princípios da criação, eles vão estar ligados aos naipes numerados, aos 40 naipes numerados, tá bom? Então aqui, por exemplo, eu trouxe aqui o tarô de Waite. Nós temos os 4 ases do tarô, tá bom? As de ouros, as de paus e assim por diante. Esses 4 ases estão ligados a Keter, a primeira sefiró, tá? E aí, consequentemente, a segunda sefiró, Hokmah, ela vai estar ligada aos 4 dois. 2 de paus, 2 de ouros, 2 de copas. Aí nós temos a terceira sefiró, sefirá, no singular. A terceira sefirá, que é Binah, que vai estar ligada aos 3.
3 de copas, 3 de ouros, 3 de espadas e assim por diante, até Malkuth, que vai estar ligado aos 10, 10, tá? 10 de paus, 10 de copas, 10 de ouros e assim por diante dentro do tarô, tá bom? Então daí a gente já tem essas 4 sefirós ligadas aos naipes numerados, aos 40 naipes numerados, dando já uma ligação aos 4 elementos da manifestação, né? Terra, fogo, água e ar, e aos 4 planos de existência ou níveis de existência, onde esse diagrama da árvore da vida, onde essas emanações divinas vão se manifestar, né? Em Atzilut, Briah, Yetzirah e Asiá, né? Esses 4 níveis que a gente consegue fazer uma analogia com os 4 elementos filosóficos, tá bom? E aí nós vamos ter os 22 caminhos da árvore ligados aos 22 arcanos maiores do tarô, tá bom? E aí a gente vai ver realmente esses 22 arcanos maiores como uma jornada, como a gente já vem separado aqui também nesse estudo com a Cabala do diagrama da árvore da vida. Eles vão representar essa jornada de ascensão ou de descendência, né, das energias, da manipulação energética, dos estados de consciência, tá bom? Então, cada um dos caminhos entre a Sefiró vai ter um arcano maior do tarô representando, tá? Tem um tarô também que é muito interessante, que eu já falei aqui, que é o tarô hermético, que ele traz, por exemplo, a letra hebraica, a qual o arcano maior está ligado, aqui o eremita, né? E aí você consegue localizar mais facilmente no diagrama da árvore da vida, né? Então a gente tem, por exemplo, né, entre Tiferet, no pilar do meio da árvore, entre Tiferet e Keter, a gente tem ali no início, a gente tem a sacerdotisa do tarô, né? A sacerdotisa que vai estar no frontispício, que vai estar na fronte, na entrada do templo, entre as colunas do templo, guardando o segredo, guardando o mistério, guardando o inconsciente, né? Então ela vai estar nessa subida entre Tiferet e Keter, a primeira Sefiró, né? A primeira emanação, tá? Então cada um dos 22 arcanos maiores, dentro desses caminhos, eles vão nos ajudar a entender qual é a transição que precisa acontecer de uma Sefirá a outra, de Malkuth até Yesod, ou então de Malkuth até Netzach, de Malkuth até Hod. A gente vai ter 3 arcanos do tarô, 3 arcanos maiores do tarô aí entre essa Sefiró. E se você conhece o significado do arcano e você entende a energia, a emanação que está em cada uma dessas Sefiró, você começa a entender qual é a jornada que você precisa fazer, qual é o estado de consciência, que tipo de mentalização, mantralização e assim por diante, tá? E aí nós temos, por fim, as 16 cartas da corte, tá? Num primeiro momento elas vão representar também, de acordo com seus naipes, os 4 elementos da manifestação, tá? E, consequentemente, a sua representação nos 4 planos de existência que eu já falei, tá bom? Atzilut, Briah, Yetzirah e Asiá. E dentro desse conceito cabalístico, as cartas da corte elas vão representar o tetragrama, tá bom? O tetragrama divino, ou o princípio divino, que vai estar por trás também dessas emanações da árvore da vida, né? Que é o Yod, Re, Val, Re, essas 4 letras, tá? Então, cada um das cartas da corte, ela vai ter uma representação aí dentro, né? O Yod, o primeiro Yod, que é o rei, o primeiro Re, né? O Yod, que é o rei, o primeiro Re, que é a rainha, o Val, que é o cavaleiro, e o segundo Re, que é o valete, tá bom? Ou a princesa e o príncipe, né? Trocando o cavaleiro e o valete por príncipe e princesa. A gente tem aí
os princípios masculino e feminino, os princípios de gênero, né, relacionados à criação e à dualidade energética que a gente tem dentro da árvore da vida também, tá? E a gente vai estar relacionando os reis a Hokmah, o princípio dinâmico, como o princípio dinâmico de criação, as rainhas a Binah, o princípio feminino da criação, né? Os príncipes ou cavaleiros a Tiferet, tá? O filho, né? Ou a ligação, tá? Que pode estar relacionado, por exemplo, ao Cristo, né? Ao mártir, a ligação, a chave de ligação, a cruz. E por fim, os valetes ou as princesas ao reino, ao fruto, à princesa, tá bom? Então, essa ligação aí das cartas da corte também é muito importante, essa associação ao tetragrama, ao princípio de criação, ao princípio de gênero, ao princípio de dualidade, né, de dinamismo e de restrição que existe, que é muito importante dentro da estrutura da árvore da vida, tá? Então, de maneira básica, de maneira inicial, esses são os conceitos de ligação entre o tarô e a árvore da vida da Cabala. Espero que esse vídeo tenha te ajudado de alguma forma e até o nosso próximo vídeo aqui no canal. Obrigado!